quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma aula de física. E o nosso tema agora é Introdução à Física. Vamos começar aí com os objetivos. Aprender a colocar um número em notação científica, descobrir sua ordem de grandeza, aprender o que são algarismos significativos e como contá-los, e conhecer alguns prefixos que são utilizados em unidades de medida. Vamos começar aí com a notação científica. O que é isso? A notação científica é uma forma compacta de você deixar um número que ele é expresso por muitos dígitos, ou porque ele é muito grande, ou porque ele é muito pequeno, tipo 0,000000000 alguma coisa, né? Então, quando esses números têm muitos dígitos, a gente compacta ele de uma forma menor, que a gente chama de notação científica. Mas existe uma regra para ele se encontrar em notação científica. Então vamos à regra. O número em notação científica, ele fica representado dessa maneira: um valor na frente, vezes uma potência de 10 elevado a um expoente, onde esse expoente representa quantas casas decimais a gente vai mover para compactar esse número, para diminuir o número de dígitos dele, mas para que ele expresse a mesma intensidade, né, o mesmo valor. Só que esse número da frente, ele não pode ser qualquer um, a regra está aí. Esse número, ele tem que estar entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Então a gente vai mexendo as casas até que esse valor se enquadre dentro desse intervalo. E esse nzinho aqui que está expressando o expoente do 10 é que vai representar quantas casas nós mexemos até chegar ali. Então vamos lá. Esse número aí são as casas decimais que foram movidas. Exemplos. Vamos começar aí. Primeiro exemplo. Imagina que a gente tem esse número aqui, que é um número bem grande e com muitos dígitos. Como que a gente expressaria ele em notação científica? Primeiro passo, eu tenho que identificar aonde está a vírgula dele. Quando o número não tem vírgula, quer dizer que está aqui no final. Segundo, esse número, ele não está dentro desse intervalo entre 1 e 10. Ele é maior que 10. Então o que a gente tem que fazer é mexer com as casas decimais dele para reduzir esse número até que ele entre nessa faixa de valores. Quando eu tenho um número muito grande e tenho que diminuir, eu vou pegar a vírgula e vou andando com ela para a esquerda, porque cada casa que eu vou mexendo para a esquerda, esse valor vai diminuindo. E eu tenho que contabilizar quantas casas eu mexi até que ele fique entre 1 e 10. Então, por exemplo, aqui no final está a casa decimal, tá a vírgula desse valor. Então a gente tem que andar com essa vírgula até que ele fique entre 1 e 10. Então observa o seguinte: para ele ficar entre 1 e 10, eu tenho que andar com a vírgula até chegar aqui, ó, entre o 2 e o 7. Porque 2,765, o resto é zero, eu não preciso pronunciar. Ele é maior do que 1 e menor do que 10. Então ele entra nessa regra. Mas eu tenho que ver quantas casas decimais eu mexo até ali. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas até chegar aqui. Então esse número à frente ficou 2,765, que está entre 1 e 10. E para expressar essa mesma intensidade é que a gente usa a potência de 10. Mas o expoente representa todas as casas decimais que a gente guardou ali. Então no caso, se eu tive que andar 10 casas para chegar ali, eu somo 10 unidades no expoente. Lembrando que eu andei 10 casas para a esquerda, esse expoente fica positivo. Segundo exemplo, imagina que eu tenho esse outro número que também é bem grande, tem muitos dígitos, e eu quero expressar em notação científica. Mesma coisa, se ele é maior do que 10, eu tenho que dar um jeito dele diminuir. E para ele diminuir, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Agora, aonde que essa vírgula tem que terminar? Se a vírgula termina aqui antes do 1, por exemplo, eu fico com 41. Só que 41, ele não está entre 1 e 10, ele é maior do que 10. Então só tem um ponto onde a vírgula vai chegar e vai se enquadrar nessa região, que nesse caso é entre o 4 e 1, porque 4,1 é maior do que 1, mas é menor do que 10. Aí se eu colocar a vírgula antes do 4, dá certo? Não, porque 0,41
é menor do que 1, também não está nessa faixa. Então só tem uma possibilidade para você colocar um número em notação científica. Então eu vou andar com a vírgula até chegar ali entre 1 e 4 e ver quantas casas a gente mexeu. Então no caso ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas até lá. Então o meu número em notação científica vai ser 4,1 vezes 10 elevado a 13. Então é bem simples, né? O último exemplo aí, agora representando um número que é muito pequeno, né? Mas que possui muitos dígitos também por conta disso. Então eu tenho que andar com a vírgula até ele ficar entre 1 e 10. Qual é a diferença desse para os de cima, né? Nesse caso eu tenho um número que ele é menor do que 1. Então eu tenho que andar com a vírgula de maneira que ele vá crescer, né? E para ele crescer eu tenho que andar com a vírgula para a direita. Só que um cuidado é, cada casa decimal que você vai mexer no número para a direita, no expoente lá do 10, você vai diminuir uma unidade. Então é o contrário dos outros. Então quantas casas eu vou mexer? Primeiro, aonde minha vírgula tem que terminar, né? Para o número ficar entre 1 e 10, a vírgula tem que chegar aqui, ó, entre esse 5 e esse 0, de maneira que o valor que eu vou obter é 5,09. 5,09 está entre 1 e 10, vai satisfazer a regra. Agora, quantas casas eu vou mexer até lá, a gente vai contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas até chegar lá. Então o meu número em notação científica vai ficar 5,09, mas a potência de 10 é que vai expressar a mesma intensidade. E se eu andei 8 casas para a direita, eu vou diminuir 8 unidades no expoente. Então fica vezes 10 elevado a menos 8. Então a ideia é bem simples. Mais um caso aí dele muito pequeno. A vírgula tem que chegar entre 1 e o 9 para ele satisfazer essa regra. Então vamos contar aí quantas casas a gente vai mexer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas até lá. Então o número vai ficar 1,96 vezes 10 elevado a menos 10, pois eu estou andando com a vírgula para a direita. Então é bem simples, não tem muito o que fazer, é só contar a casa decimal e seguir essa regra aqui acima, né? O número tem que ficar entre 1 e 10 à frente da potência. Ordem de grandeza. Como que a gente observa a ordem de grandeza de um número, né? A ordem de grandeza é bem simples também. Primeiro passo é você colocar o número em notação científica, seguindo aquela regra anterior que a gente comentou. Então, vamos supor que o número já está em notação científica. Segundo passo é observar esse valor da frente. Se ele for menor do que raiz de 10, onde raiz de 10 ali tem um valor aproximado a 3,16, então é melhor você lembrar do 3,16. Então se ele for menor que 3,16, é muito simples. A ordem de grandeza é a potência que está do lado daquele número à frente. Simples assim, sem fazer nada. Agora, se esse número for maior do que 3,16, já muda um detalhe. A ordem de grandeza vai ser aquela potência que está do lado do número, só que no expoente você vai ter que somar uma unidade. Como assim, né? Vou pegar os mesmos exemplos que a gente tinha antes. Tinha esse valor e a gente já colocou esse valor em notação científica. O que a gente observou é que ele ficava desse jeito. Agora, para descobrir a ordem de grandeza, eu vou ter que avaliar esse número à frente da potência. Esse número aqui, ele é menor do que 3,16. Se ele é menor do que 3,16, a ordem de grandeza é exatamente a potência que está do lado dele, que é 10 elevado a 10 e acabou. Bem simples. Segundo caso, é outro número que a gente também já avaliou. Primeira coisa, colocar em notação científica, e a gente já fez isso. Agora, para avaliar a ordem de grandeza, só olhar o número à frente da potência. Se ele é maior ou menor que 3,16. No nosso caso, o 4,1, ele é maior que 3,16. Então, como é que ficaria, né? A ordem de grandeza é a potência que está do lado, mais 1 no expoente. Então, é 10 elevado a 13, no caso, mais 1,
então a ordem de grandeza é 10 elevado a 14. Terceiro exemplo que a gente também viu e já colocou em notação científica. Agora a gente vai avaliar o número aqui da frente. 5,09 ele também é maior do que 3,16. Então a ordem de grandeza é a potência que está do lado mais 1 no expoente. Aí que só tem que tomar um cuidado, porque a potência que tinha antes era negativa. Menos 8 mais 1 dá menos 7. Então essa é a ordem de grandeza desse valor. E o último valor que a gente tinha colocado em notação científica, a gente obteve esse resultado. Agora a sua ordem de grandeza depende desse valor da frente. Sendo que 1,96 ele é menor que 3,16. Então a ordem de grandeza é exatamente a potência que está do lado, sem fazer nada, que é 10 elevado a menos 10. Também bem simples. Algarismos significativos, né? É o número de algarismos contados da esquerda para a direita a partir do primeiro algarismo diferente de zero. Isso no meio científico representa a precisão que aquele valor tem, né? Quanto mais dígitos tiver, até mesmo depois da vírgula, podem ser vários zeros depois da vírgula, que seja tipo 2,000000. Isso representa uma precisão muito alta no valor. Então, para o meio científico, quando você descobre algum dado sobre algum fenômeno, quanto mais algarismos significativos você coloca, mais próximo do valor real aquele número está. Porque na prática, quando você vai fazer uma medida, dificilmente a gente vai medir algo sobre um fenômeno e vai descobrir que deu 2. Né? Pode dar 2,1340005 e assim vai. Né? São várias casas, no caso é uma dízima. Em algum momento a gente tem que aproximar. Quanto menos dígitos a gente coloca, mais longe do valor real, ou seja, mais grosseira é a nossa aproximação. Então os algarismos significativos têm a ver com isso, com o valor ser mais preciso ou não. Agora, como que a gente conta isso, né? Então imagina que a gente tenha esse número aqui gigantesco. Como que a gente vai contabilizar os algarismos que são significativos? A gente vai olhar da esquerda para a direita e contar a partir do primeiro valor que é diferente de zero. Muito simples, né? Porque o 2, que é o primeiro dígito, ele já é diferente de zero. Então eu vou contar daqui até lá, né? Então tem um dígito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dígitos para lá. Então eu tenho 11 algarismos significativos, né? Então é bem simples da gente contar. Assim como esse de baixo, o primeiro dígito, ele também já é diferente de zero. Então a gente já conta a partir dele até o final. Lembra que o zero ele não vale como algarismo significativo se ele estiver no começo, né? Mas se ele estiver depois de um valor que é diferente de zero, ele passa a contar. Então todos esses zeros aqui também contam como algarismo significativo, porque eles vêm depois de um algarismo que não é zero. Por exemplo, é o 4, ainda tem um 1 depois deles, né? Então eu vou contabilizar tudo até lá. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 algarismos significativos. Então, nesses casos, onde o primeiro dígito já é diferente de zero, o número de algarismos significativos são todos os dígitos que estão apresentados. Se por acaso tivesse uma vírgula aqui no final e continuasse com mais dígitos, esses também valeriam. Ah, e se for vírgula zero, esse zero depois da vírgula também vale. Ele só não vale quando vem antes de algum dígito, né, antes do primeiro dígito diferente de zero. Aí não conta. Mas tudo que vem depois vai contar. Agora já observa esse caso aqui. O meu número começa com zero. Esse zero do começo, ele já não é um algarismo significativo. Só vale como algarismo significativo da esquerda para a direita a partir do primeiro número diferente de zero. Então, observando, o primeiro número diferente de zero da esquerda para a direita é o 5. Então, só vai contar a partir daqui. Então, quantos algarismos significativos tem esse valor? No meu caso, 1, 2, 3. Lembrando que o zero ele conta como significativo
quando ele está à direita de algum número que não seja zero. No caso, a gente tem o 5. Então, esse valor tem muitos dígitos, mas apenas 3 algarismos significativos. E o último exemplo aí, mesma coisa, eu tenho muitos zeros no início, e o primeiro algarismo diferente de zero é o 1, da esquerda para a direita. Então eu conto a partir dele. Mesma coisa, tem 1, 2, 3 algarismos significativos. Então contar isso também é bem simples. É só olhar o número da esquerda para a direita e contar todos os dígitos que tem a partir do primeiro valor diferente de zero. Agora, se eu tiver um número em forma de potência, como que a gente representa os algarismos significativos? Muitas vezes o número vem em forma de potência, mas ele abrevia vários outros dígitos que não são zero ali. Então ele é uma aproximação às vezes que é mais grosseira. No meu caso eu botei exatamente o valor que estava antes, mas não tem como você saber quando recebe esse número representado dessa forma, porque geralmente é um valor aproximado. Então o que conta efetivamente como algarismo significativo? São esses valores que você tem à frente da potência. O resto não vai contar. Então no caso aqui eu tenho 4 algarismos significativos. Então quando está em notação científica é simples. Esquece a potência de 10 e observa quantos dígitos tem no número da frente. Então nesse outro exemplo que a gente observou, 4,1 vezes 10 elevado a 13, ele tem 2 algarismos significativos se vier expresso dessa maneira. E o terceiro, dessa maneira aqui, teria 2, 3 algarismos significativos e a potência não vai contar. E o último, mesma coisa, tem 3 algarismos significativos porque a potência não conta. Unidades de medida, né? Dentro da física, a gente estuda grandezas físicas. E toda grandeza física, para ela ser dimensionada, para a gente dar um valor, a gente precisa de um número acompanhado de uma unidade de medida. Cada grandeza vai ter as suas unidades de medida. Por exemplo, distância. Eu tenho várias, eu tenho metro, quilômetro, milímetro, centímetro, entre outros. E tempo, segundo, minuto, hora, dia, mês, ano, século, semana, e assim vai. Tem várias medidas que eu posso utilizar. Então cada grandeza tem as suas. Mas tem algumas formas de se abreviar essas unidades de medida para expressar valores que são muito pequenos ou muito grandes, né? Então a gente vai comentar alguns agora e ver o que significa cada um, né? Então vamos lá, começando com alguns prefixos. O mi, que a gente representa pelo micro, né? Então toda unidade de medida que tiver essa letrinha na frente, que é o mi, representa um micro de alguma coisa. Então, por exemplo, se tiver essa letra com um S minúsculo do lado, representa um microsegundo. Mas que parte do segundo um micro representa, por exemplo, né? Um micro sempre é uma parte 1 milhão de vezes menor do que aquilo. Então é algo muito pequeno. Então se você quiser converter o micro para a unidade real, basta você dividir por 1 milhão. Ou, representando como potência de 10, que seria mais útil, você pode multiplicar por 10 elevado a menos 6. Porque o 1 milhão tem 6 zeros, então eu posso colocá-lo em forma de potência de 10. 10 elevado a 6. Porém, para representar uma divisão, o expoente fica negativo. Outra medida é o mzinho minúsculo que se chama mili. Por exemplo, a gente tem milímetro, mililitro, miligrama, entre outros casos que a gente observa. Então esse prefixo significa mili alguma coisa. O mili alguma coisa representa algo 1000 vezes menor. Ou seja, é algo dividido por 1000 ou, representando em potência de 10, vezes 10 elevado a menos 3. Lembrando, o 1000 tem 3 zeros e eu posso representar como 10 elevado a 3. Mas para representar a divisão, o expoente dele tem que ser negativo. Se vier com esse Czinho na frente, é o prefixo que a gente chama de cent, tipo centímetro. O cent tem a ver com 100, né? Então, mili, 1000, cent, 100. Só que representa uma parte 100 vezes menor, ou seja, dividido por 100. Ou vezes 10 elevado a menos 2, seguindo os mesmos critérios que eu comentei antes. Se vier com esse D na frente, que é o deci, tem decibéis, decímetro, e assim vai. Tem vários tipos de medida que você pode abreviar com isso.
Então, 1110, né? Então, ela representa uma medida pequena também, 10 vezes menor, ou seja, dividido por 10 ou multiplicado por 10 elevado a menos 1, porque o 10 tem um zero só. Outro prefixo muito utilizado é o quilo, só não confunda, porque isso não é unidade de medida de massa, né? Quilograma é massa, mas quilômetro é distância. Por exemplo, quilowatt representa uma potência. Então o prefixo quilo só é uma abreviação. Mas o que isso representa? 1 quilo de alguma coisa representa algo 1000 vezes maior do que aquilo. Lembra lá das redes sociais, né? Às vezes um cara tem muitos seguidores, aí vem lá não sei quantos K de seguidores. Aquele K representa 1 quilo, ou seja, é aquilo vezes 1000. Ou multiplicado por 10 elevado a 3. Agora com expoente positivo, porque aqui está multiplicando. Os outros estavam dividindo, né? O M maiúsculo, ele representa 1 mega de alguma coisa, né? Por acaso, esse prefixo, quando a gente vê também nas redes sociais, a gente sabe do significado. Lá a gente entende como milhões. Mas na verdade o prefixo se chama mega. Mas por acaso 1 mega de alguma coisa é 1 milhão dessa coisa, né? Então ele representa aquilo 1 milhão de vezes. Ou se eu quiser representar como potência, vezes 10 elevado a 6. E o giga? O giga que a gente representa com o prefixo G maiúsculo, né? O giga representa algo 1 bilhão de vezes maior do que aquilo. E 1 bilhão, lembrando aí, ó, tem 9 zeros. E para você representar isso em potência de 10, basta multiplicar por 10 elevado a 9. Existem outros prefixos além desses, mas eu quis comentar alguns com vocês. Então, galera, espero que vocês tenham curtido aí, espero que vocês tenham compreendido a aula e bons estudos.